Isso aí. Então, o Evangelho de Marcos a autoria, né, João Marcos. João Marcos é descrito como filho de Maria, Atos 12, capítulo 12. Alguns vão dizer que é o rapaz que aparece, né, em Marcos 14, 51, quando Jesus está na pesca, né, com os discípulos, né, quando Jesus ressuscitou, né, e aparece um discípulo nu, né, ou está com Marcos 14, 51, vamos ler lá. Enrolado pelo lençol? É isso, enrolado pelo lençol, exatamente. Marcos 14, 51 e 52. Certo jovem o seguia envolto no lençol sobre o corpo, desnudo, e o agarraram, mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Então, dizem que Marcos é esse aí também. Companheiro de Pedro, né? 1 Pedro 5, 13. Primo de Barnabé, Colossenses 4, 10. A relação entre Marcos e o segundo evangelho é afirmado ou pressuposto por muitos dos cristãos, dos primeiros cristãos. O mais antigo, que colocou Marcos como autor do livro do Evangelho de Marcos, que a gente conhece hoje, é Papias, né? Escritor, mas ele era bispo na cidade de Herápolis, em torno de 130 depois de Cristo. Então, diz assim, ó, o escrito de Eusébio vai dizer assim, e o presbítero costumava dizer, esse presbítero aqui é João, tá? E o presbítero costumava dizer, Marcos tornou-se intérprete de Pedro e escreveu com exatidão tudo aquilo que se lembrava. É verdade que não em ordem das coisas ditas ou feitas pelo Senhor, pois ele não tinha ouvido o Senhor nem havia seguido, mas mais tarde, de acordo com o que eu disse, seguiu Pedro, que costumava ministrar ensino conforme se tornava necessário, mas não organizado, por assim dizer. Os pronunciamentos do Senhor, de sorte que Marcos nada fez de errado, ao pôr por escrito fatos isolados à medida que se lembrava deles. De uma coisa ele cuidou, não deixar fora nada do que ouvira e não fazer nenhuma afirmação falsa. Então, dessa declaração surgem afirmações importantes acerca do segundo evangelho. Marcos escreveu o evangelho que, nos dias de Eusébio, era identificado já com o nome Marcos. Marcos não foi uma testemunha ocular de Cristo, mas obteve informações com Pedro. Falta de ordem ao evangelho de Marcos, o que reflete a natureza esporádica da pregação de Pedro. Depois eu mando para vocês uma relação, né? Eu vou mandar no grupo uma relação da pregação de Pedro e o livro de Marcos. Ô Claudinei. Pode falar. Marcos, ele é daquela casa quando Pedro sai da cadeia. Exato. Que bate na porta. Uhum. É a casa de Maria. Maria é mãe dele, exatamente. Ah, tá. É isso mesmo. Uhum. A questão da data a gente viu ontem, né? Há dados que Pedro tenha ido a Roma em meados de 50, tornando possível atribuir a Marcos uma data no final da década de 50. E esses dois pressupostos aqui, né? Atribui a Atos uma data no início dos anos 60 e Lucas empregou a Marcos, né? Então a gente viu ontem a questão das datas. Então, apresenta Jesus como servo sofredor, ele aparece realizando as obras do Pai. Marcos enfatiza principalmente a obra redentora de Cristo. Marcos interessou seu evangelho principalmente aos leitores romanos, vocês já falaram hoje também. O relato que Marcos apresenta no ministério de Jesus dá ênfase à ação. Marcos troca rapidamente as cenas, né? Então, imediatamente há um conectivo praticamente normal em Marcos. Jesus está em constante movimento, curando, expulsando demônios, confrontando adversário e instruindo os discípulos. O livro retrata Jesus na perspectiva de servo sofredor. Retrata Jesus fazendo muitas curas e libertações.
ensinando o evangelho e as verdades do reino de Deus ao povo que era enganado por falsos mestres, se compadecendo do povo que sofre e determinado a morrer pela humanidade para haver redenção e ensinando seus discípulos a fazerem o mesmo. Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de mundo. O livro é conhecido por ser o mais antigo dos evangelhos, segundo a tradição, tem linguagem mais básica, é o mais curto, com 16 capítulos. A narrativa tem duas partes extremamente notáveis. Gente, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é importante, tá? Quer dizer, tudo é importante, né? Mas presta atenção nisso aqui. Vocês estão me vendo aqui na janelinha aqui? No celular dá para me ver? Para ver não, né? Dá sim. No celular dá? Dá. Dá. Então, presta, eu vou tirar daqui na hora para a gente ver. Do capítulo 1 até o capítulo 9, a narrativa de Jesus em um ministério de ascensão, em poder de sabedoria, reconhecimento popular, milagres, libertações, até o ponto máximo da narrativa, que é o Monte da Transfiguração. Então, pera. Marcos até o capítulo 9 aqui é o ministério de Jesus em plena ascensão. É o ministério de Jesus mais glorioso possível. Esse aqui é o ministério de Jesus. Libertando cativos, fazendo cura, tudo isso rapidamente. A partir do capítulo 9, perceba isso aqui, e tomem cuidado com o que eu vou falar aqui. Aqui não é um declínio, eu não quero chamar a palavra aqui de declínio, embora eu já esteja escrevendo, né? A partir do 9, Jesus vai se concentrar numa caminhada até a cruz. Então, a partir do capítulo 9, Jesus para de fazer milagres e andar, né? E fazer curas, e vai trazer junto com seus discípulos entendimento de que esse Jesus está indo em direção à cruz. Entenderam? Cláudio, talvez seria tipo um desfecho, né? Porque nas histórias tem o clímax, tipo, vai iniciando, tem o clímax da história e você vai partindo para o desfecho. Show de bola. Isso é o desfecho. Corta isso aqui. É porque eu não sei apagar só isso aqui. Então, não, tem a borracha aqui. Eraser é borracha, né? Não é? Olha que chique. Sim. Eraser. Eraser, viu, gente? Tem até que saber falar. Eraser. Aqui, então, é o desfecho. Aí não deu aqui. Tá bom. Aqui é o desfecho. Ok? E, então, isso é extremamente importante. Dos capítulos 1 até o capítulo 7... Ixi, aí também já não sei usar isso aqui. Do capítulo 1 até o capítulo 9, quer dizer, é Jesus na ascensão, como está escrito aqui. Né? Em poder, sabedoria e reconhecimento popular. A segunda parte do livro, Jesus desce do monte, começa literalmente a descida até a cruz, que é o caminho para Jerusalém. Essa desaceleração de seu ministério público, visto que seu ensino, sabedoria, fama e poder chegaram a um ponto que os fariseus e herodianos sentiam-se ameaçados e queriam matá-lo. Mas, para isso, precisava ser a hora certa. Então, percebo que, a partir daí, é o Evangelho do Caminho, né? É o livro do Caminho. O esboço, né? A gente pode pensar no esboço dessa forma aqui, né? Você tem você tem a introdução, que é o versículo 1, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Tem algumas coisas que antecedem o ministério de Jesus, que é o batismo e a tentação de Cristo, né? E a partir do verso 14, né? É a primeira parte do ministério de Jesus na Galileia. Então, perceba que Jesus
Tem a primeira parte do ministério de Jesus na Galiléia, depois ele sai, vai para uma cidade da Pérea, se eu não me engano, ou vai para fora de Jerusalém, depois ele volta e a segunda parte do ministério de Jesus na Galiléia, e ele sai de novo, aí ele vai para uma outra cidade, e depois ele volta sua terceira fase do ministério na Galiléia. Então perceba a dinâmica, né, de Jesus ali em Marcos, é muito rápido e que isso está acontecendo. E aí, a partir do verso 8, né, é a ideia do caminho da glória, que é o ponto ápice ali no Monte da Transfiguração, e o ministério final em Jerusalém, e as narrativas da paixão e o túmulo. Uma questão importante, né, a questão de Marcos, é capítulo 4 e 15, depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo, completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Então, é a proclamação do evangelho para as massas, né? Agora, né, para todo mundo ali. É a entrada de Jesus na Galiléia, anunciando as boas novas, né? E o cumprimento de que chegou o tempo. Na sua Bíblia aí, olha para mim, tem algumas coisas importantes aqui. Tem 5 acontecimentos. Tem 5 acontecimentos aqui em que os líderes judeus discordaram de Jesus. Então, eu vou colocar aqui. Ó. Ou melhor, anotem aí vocês vão ler essas referências aí para mim. Marcos 1, 40, 45. Marcos 2, 13 a 17. Marcos 2, 18 a 22. Marcos 2, 23 a 28. E Marcos 3, do 1 ao 5. Então, Fala o segundo para mim, Claudinei. Fala o segundo para mim de o novo. segundo é Marcos 2, 13 a 17. Obrigado. Leem esses textos agora e coloquem na frente aí, né, qual que foi a controvérsia com Jesus. Qual foi o ponto de discordância dos líderes judeus com Jesus? Faz aí para mim rapidamente. Por exemplo, 40, 45, qual foi o ponto de discordância aí? Fazem rapidamente aí.
Italiano, livro, né? Esse slide aí de Marcos está cheio de erros de português. Fazendo rápido, não revisei. Então, antes de Mas, mandar na para verdade, vocês, eu vou é revisar. digitação, né, Cláudio? Porque o V e o B tá bem juntinho aqui. É. E, na verdade, eu não sei o que aconteceu no meu PowerPoint, ele não está o português do Brasil, não. Ah, Tá que entendendo? você é chique. Não, é chique nada. De repente, o computador meio que desconfigurou, assim. Mas ele tá o quê? Português de Portugal? Uai. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo. Eu percebi isso quando você estava digitando lá no Word, porque estava aparecendo, tipo, uns risquinhos ali Pois embaixo. é. E aí, como é que eu faço para resolver isso? Ó, Xiii, tecnologias. veja só. Tá vendo? Você tá no meu PowerPoint. Tá vendo? Tá tudo certinho, mas tem um monte de coisa com o verdinho, não tem? O vermelhinho, não tem? Ah, porque sua Que é língua a embaixo está nos correção. Estados Unidos, ó. Aonde? Ali Tá embaixo não, do aqui. rodapé. Não tá em inglês Estados Unidos? Aí, ó. Tá vendo no slide, nananã, 12, Esse inglês aqui? nos Estados Unidos. É, essa Então aí, como é que muda? acho que é a língua que está configurada. Eu acho, porque eu Mas eu sou acho que péssima com não, sabe por quê? tecnologia. Presta atenção. Então, ele vai me dar as opções. Uma, né? Aqui. Una, unha, ama, uma, sum. Então, não Ixi, tem sei inglês não, então. aqui. Que estranho, mas por que que tá... Ah, Série não. também. É porque você Ah, clicou em alguma coisa. Não. aqui, viagens. Viagens, viagem, viagens. Então, Tá eu não sei espanhol ali como é que embaixo. faz. Aí me rebenta, assim. Aí você Mas tem aí, no que... caso, é um dialeto da língua que está programada no computador. Você vai ter que mudar a linguagem dele. Por exemplo, se tiver um dialeto de espanhol, vai ter umas variações linguísticas. Não, exato. Eu queria que esse computador aqui ficasse no português. Mas ele tava, tipo, do projeto para cá que eu acho que ele desconfigurou. Ah, que todo mundo volta meio bilíngue do projeto, entendeu? Mais ou menos isso aí mesmo. Aí ficou isso, aí tem que revisar aí algumas coisas. Mas tudo Vai bem. ter, vai ter que converter esse PowerPoint. Esse PowerPoint está Tá falando tá em línguas mudando. estranhas, né? Tá meio assim, tá assim. Meio mudando. Batizado lá com o batismo de fogo, né? É isso que eu ia dizer, foi batizado no Pentecostal, ó. Espírito Santo, Tá tá vendo? muito pentecostal aí. Isso aí. Que negócio de pentecostalismo é esse aí, hein? Meu Deus do céu! Boa noite, boa noite, boa Cuidado com noite. o que vocês falam aí, hein? Cuidado com esse negócio de pentecostalismo aí. Eu tô escutando, hein, rapaz? Para quem não conhece, esse aqui é o Marconi Matos, parceiro aí de seminário. Tudo bem, Marconi, irmão Claudinei? ele é... Beleza, graças a Deus. Marconi, Um Gente, ele é desculpa atleticano entrar aí. professor, apaixonado, viu, hein, do Claudinei? tecnólogo. Hã? Desculpa entrar Um assim de uma vez, atleticano assim, irmão. apaixonado. Não, Que Marconi é atleticano mas apaixonado. que atleticano, sai fora. Duas heresias, vocês estão falando em línguas aí e falando que eu sou atleticano. Duas heresias, eu tenho que denunciar vocês, hein? Eu vou colocar vocês em disciplina agora, hein? Agora, Vixe, aí pegou, então. Claudinei, que satisfação falar com você. Um abraço para Que todo isso, mundo aí. satisfação todo meu, velho. Deus abençoe. Eu estou falando pelo celular da nossa irmã Fabiana, aqui, nossa Fabiana, isso, membro aqui da nossa igreja. Ela top. está aqui na nossa casa, aqui, mas está participando da aula, viu? Ó, legal, top demais, velho. Deus abençoe, gente. Muito bom, obrigado, Desculpa, valeu. irmão Claudinei, desculpa aí ter dado a Você interrompida. tá aí, viu? doido, filho? Aqui é seu palanque, pode ficar tranquilo. Vocês vão ter Valeu. aula com ele, viu, gente? Vocês vão ter aula com ele aí mais pra frente aí. Ele é Amém. top, tops. Com Deus, Marconi. Amém. Eu já tive. Já Aula de teve, Marconi é alguns de já cair os teve. cabelos, hein, Claudinei? Aula de Marconi é de cair os cabelos. Mais ou menos isso aí. Ele voltou aí, ó. Eu não saí ainda não, viu, Matheus? Eu estou por aqui, hein, rapaz? Olha, hein? É Marcos, já é Anota, outro tem que evangelista já. fazer o trabalho. Quando tiver que dar aula, você vai ter que fazer trabalho, hein, rapaz? Não tem que Ih, esconder essas marcou, hein? notas aí, Agora não. queremos ver o trabalho do Marco agora. Valeu, gente.
Valeu, meu. Cuidado que tem 2 Marcos aí, viu? Cuidado. Vixe, é mesmo. Conseguiram fazer as controvérsias? As oposições aqui? Como é que ficou aí? Quem fez? Capítulo 1, 40, 45. Pode ler e falar qual controvérsia que é. 40, 45, né? Aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe... Tá saindo meu áudio aí? Ah, Tá tá. saindo. Cadê? Rogando-lhe... Cadê, papai? Dizia... Eu perdi aqui. Sim. E pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem, podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Até o 45, né? Ficou limpo. Mas essa aqui não é a referência, não. Espera aí. Deixa essa referência para depois. Espera aí, vamos para o outro. Marcos 1, 40 e 45? Porque aqui não tem controvérsia nenhuma. Eu acho que eu entendi que, pelo menos eu entendi. Não, não. Lepra, né? Hã? Ele tocou leproso, não foi? Exato. Não, mas isso não é controvérsia, não. Não? O que eu quero falar é a controvérsia dos líderes judeus aqui. Então, por exemplo, me parece que é essa aqui, ó. Capítulo 2, eu coloquei um 13, 17 aí, mas tem um antes, eu acho que ao invés de ser 1, 40, 45, deveria ser 2, 10... 2 do 7 ao 12. Então, não é 1, 40, 45. Tá. É 2 do 7 ao 12. Lê para mim rapidão aí, Fabrício, por favor, para a gente já perceber. 2 do 7 ao 12, né? Isso, Então, vamos lá. Vamos lá. Porque diz este assim, blasfêmias: quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: e a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele se levanta, até aí, tá bom. Mas deu para perceber essa questão da controvérsia e do impedimento dos líderes judeus com Jesus, né? Aqui foi o quê? Qual foi o ponto aqui de controvérsia? A questão de perdoar os pecados, né? Perdoar os pecados, que eles achavam que Jesus não teria esse poder, né? Que só Deus poderia perdoar pecado, né? Essa que é a ideia aqui. Só Deus poderia perdoar pecado. E Jesus chega falando isso. Então, isso é uma blasfêmia. E aqui essa é a primeira controvérsia. A segunda está aí no capítulo 2 também. Agora eu estou até vendo aqui se é essa mesmo, mas vamos lá. Quem pode ler para mim, do 3 ao 17, e falar qual controvérsia que é? Marcos 13 ao 17? Marcos. Isso.
Ah, pode ler quem estava lendo. Pode ler, então. Bom, Então, vou ler aqui. de novo, Marcos, seu Jesus. Para o ímpar, para o ímpar. pode ler, pode ler. Pode seguir, então. Tá bom, certo, então. De novo, seu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque esses eram em grande número e também o seguiam. Os escribas e os fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Daí tem o 17 ainda. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhe: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Aham. Não vem chamar justos, assim. Acredito que a Então é isso. controvérsia, né? Pode falar. Oi? Pode falar. Pode falar, Elias. Acho que a controvérsia está quando aqui os escribas, os fariseus. Oi? Tá escutando? Vai lá. Vamos tentar, vai lá. Acredito aqui que a controvérsia aqui acontece com os escribas e dos fariseus. Eles veem Jesus comendo ali com aquele povo, né? Com os Aham. publicanos, né? E aí eles ficam, Aham. né? Como ele pode com os pecadores, né? Uhum. E aí fica na questão, digamos, da lei, alguma coisa assim do tipo, Uhum. né? Eles não olham para o Jesus mesmo, né? Para aquele que Exato. vem o salvar. Eles olham para a lei. Exatamente. Então, essa controvérsia é a Então, comunhão com os publicanos e pecadores. Isso aí. O seu áudio, às vezes, não é que trava, mas ele vem atrasado. Mas tudo bem. isso. Vamos lá. Vamos lá, o próximo, 18 a 22. Eu leio, então. Vamos lá. Jesus é interrogado acerca do jejum. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Isso aí. Então, aqui, pode falar. Não? Eu só falo assim que acho que fugiu a palavra, não é A controvérsia. Controvérsia. A Essa questão oposição. do jejum, né? Que eles não jejuavam e interrogaram Jesus acerca disso. Exatamente. Marcos 2, do 23 ao 28. Quem leu aí? Quem pode ler para mim? E aconteceu que, passando eles num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da propiciação, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, quando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor.
Continua a ler do Marcos 3, 1 a 5. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntaram-lhe: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se de dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Então, a gente tem as duas últimas controvérsias que tem a ver com sábado, né? Sábado. Final do capítulo 2 e início do 3. E o versículo 6 do capítulo 3 vai fechar essa linha de controvérsia aí, dizendo: mas assim saíram dali, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele, a fim de o matar. Né? A fim de o matar. Então, segura esse contexto. No capítulo 3 ainda, a gente tem a escolha dos 12, né? Versos 13 a 19, escolha dos 12. E a partir do verso 20, você tem um apontamento aqui de uma crise, né? Que se passa aqui. Vamos ler a partir do verso 20 aqui, o 13, verso 20. Depois ele encontrou numa casa, ele entrou numa casa e novamente aglomeraram-se uma multidão, de modo que não podiam nem mesmo comer. Quando seus familiares souberam disso, saíram para impedi-lo, pois diziam: ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebu, e pelo chefe dos demônios que expulsam os demônios. Então Jesus chamou e lhes disse parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E se Satanás se opõe a si mesmo, e está dividido, não poderá subsistir. Mas chegou o seu fim, pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem que primeiro o amarre, então saqueará a casa. Em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos do homem, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, pois será culpado do pecado eterno. Pois diziam: ele está possuído por um espírito imundo. Olha que interessante aqui. Eu vou totalmente, né, contra o que vocês estão pensando agora. Olha o movimento do texto aqui. Vamos lá de novo isso aqui. Ixi, tem que limpar isso aqui. Isso. Como é que limpa aqui agora? Ali, ó. Então, perceba o movimento do texto aqui. Olha o verso 21, que vai trazer um apontamento da família. Ele está louco. Está fora de si. A família de Jesus falando isso dele. Quando seus familiares souberam disso, porque no 20 vai dizer, né? De modo que não podiam nem mesmo comer. Então, tem uma multidão aqui. E essa multidão aqui, ela quer ver sinal. Tem uma multidão atrás de Jesus. E agora tem os escribas, os religiosos, que vai falar que Jesus está fazendo sinais e maravilhas, né? Pela autoridade de Beelzebu. Ok? Fechou. E no verso 31 a 35, Jesus vai falar assim, ó, então a mãe e os irmãos de Jesus chegaram e ficaram ao lado da casa, de fora da casa, e mandaram chamá-lo.
Havia muita gente sentada ao redor dele e disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora te procurando. Jesus lhe respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados à sua volta, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Então, aqui fecha com a ideia da família de novo. Perceba que o discurso de Jesus, quando os mestres, os fariseus aqui e os doutores da lei, e o escriba, está falando que ele está expulsando o demônio por causa de Beelzebu, o que Jesus está falando aqui? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si, tal casa não poderá subsistir. Então, perceba que há um apontamento para os escribas, mas também há um apontamento para a sua própria casa. Não é? Agora, perceba que interessante, né, que a gente fez aqui, e é perceptível. Isso aqui é um sanduíche, né? Porque o texto tem questão de família, depois tem a questão dos escribas, e depois Jesus vai falar novamente da família. Um sanduíche, parece, né? Então, tem algumas formas de literatura judaica, que é muito interessante, a gente vê isso direto, chama quiasmas. A gente vai trabalhar isso amanhã, mas os quiasmas são esses sanduíches que acontecem na literatura judaica. Isso aqui foi só um exemplo, mas amanhã a gente pode trazer outros exemplos, que eu quero terminar uma questão de Marcos aqui. Depois a gente volta nesse assunto quiasmas. Amanhã de manhã a gente abre já com esse assunto. Tá? Então, perceba o movimento. Ó, você tem 5 controvérsias, e você tem os fariseus juntando com os herodianos, querendo matar Jesus. Você tem agora no capítulo 3 ainda, os doutores, os escribas, né, e os líderes religiosos, colocando como autoridade Beelzebu. Jesus está fazendo isso pela autoridade de Beelzebu. Então, pronto. Caminha com sua Bíblia, você vai ver alguns milagres aqui. Jesus acalma a tempestade, parábolas. E no capítulo 7, o início do capítulo 7 vai dizer assim: os fariseus... Vocês estão me acompanhando aí? Está me acompanhando? Está tranquilo? Os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém, olha, há uma comitiva agora, né, para ver Jesus, foram encontrar com Jesus. E presta atenção no capítulo 2, no versículo 2. E repararam que alguns discípulos de Jesus comiam pão com mãos impuras. Não é isso aqui, não. É só o versículo 1. Só o versículo 1. Os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém foram encontrar-se com Jesus. Agora você vai com sua Bíblia até o verso 11. Até o verso 11. O verso 11 é: então vieram os fariseus e começaram a discutir com Jesus, pedindo um sinal do céu para colocá-lo à prova. Então, presta atenção, eles estão pedindo um sinal a Jesus para colocar à prova. Depois de suspirar profundamente no íntimo, disse: porque essa geração pede um sinal, em verdade vos digo que não será dado mais nenhum sinal. E aí deixou eles e foi para um... Olha o movimento aqui junto aos líderes religiosos. Ele tem questões de oposição a Jesus e eles decidem matar Jesus. Bom, há uma comitiva vindo de Jerusalém para ter com Jesus. E essa comitiva chega para Jesus e fala assim: dá a gente um sinal. E por que eles pedem um sinal? O texto está dizendo para colocar Jesus à prova. Ok? Para colocar Jesus à prova. Ponto.
Jesus pode dar o sinal? Pode. Por que Jesus não dá o sinal? Quem abriu pode falar. Para cumprir a profecia. Qual profecia? Não me recordo direito, mas você falou isso na última aula. Não é bem uma profecia. O texto já está falando aqui, ó. Para o Jesus sabia que era uma escriba... cilada. Oi? Jesus Era uma sabia que era cilada. uma cilada. Era uma cilada, era uma furada aqui. Para os fariseus, né, os herodianos e os escribas, a autoridade que Jesus operava era de Beelzebul. Então, olha a saia justa que eles estavam colocando em Jesus. Jesus, me dá um sinal. Se Jesus não der um sinal, esse cara aí é um falastrão. Ele não está dando sinal. Se Jesus dá sinal, opa, está fazendo por intermédio do Beelzebul. Vamos matar ele. Quer dizer, ele vai ser morto de qualquer jeito. Por isso que Jesus vira as costas e vai ter com os discípulos. E quando ele tem com os discípulos, ele fala assim com os discípulos. Verso 15. Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Porque eles já não acreditavam mais. Jesus poderia fazer qualquer tipo de milagre aqui que não teria nenhuma possibilidade deles reconhecer Jesus como o Messias. Vocês estão entendendo o movimento do texto aqui? O que eu quero dizer. Já houve uma questão anterior. Eles já viram Jesus operando e se opôs a isso. E agora eles montaram uma comitiva, saíram de Jerusalém, foram para o lugar onde Jesus está. E aí eles chegam perto de Jesus e falam assim, e aí, Jesus, manda um sinal aí para nós. Mas Jesus sabia que eles estavam tentando colocar Jesus à prova. E aí o texto continua e vai falar assim, discípulos, meus discípulos, se livrem desse fermento dos fariseus, tá? Dessa questão que começa pequenininho e cresce, né? Então, era isso que Jesus está falando com os discípulos ali, é esse contexto. Aí eu quero que você vai um pouco mais na sua Bíblia e no capítulo 11, na sua Bíblia, e eu vou fechar aqui, viu, gente? Eu vou fechar aqui para a gente terminar nessa noite. No capítulo 11 tem a figueira e a purificação do templo. Vamos ler? Vamos ler. Vamos. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, pois não era a época de figos. Então Jesus disse à figueira, ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos ouviram isso. Quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que atravessassem o templo carregando algum utensílio. Ele os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós transformastes num antro de assaltantes. Quando os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso, começaram a procurar um modo de matá-lo. Olha de novo aí, né? Pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Quando passaram na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhes, mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou.
Jesus respondeu: tendes fé em Deus? Em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte, erga-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, credes que já recebeste e o terei. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Só até aí. Só até aí, porque o próximo versículo tem colchetes. O que está acontecendo aqui? Percebe aqui, ó, no verso 12, no dia seguinte, Jesus, depois de sair de Betânia, sentiu fome. Avistando uma figueira, foi verificar se tinha coisa boa, não tinha, e ele amaldiçoou a figueira. Percebe que Jesus ele já levanta meio assim, meio com raiva, né? A primeira coisa que acontece é a figueira que não tem, ele puf. Aí depois ele entra no templo, ele vê aquilo, puf. Por que Jesus já está nessa condição armado, né? Parece que Jesus já está armado aqui, desde nessa sua caminhada, ele está armado aqui. Quando você volta e lê o capítulo 11 todo, no verso 1º, que é a entrada triunfal de Jerusalém, Jesus entra em Jerusalém e o verso 9 vai dizer assim, né? E tantos que iam à frente dele, como exclamavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Verso 10, bendito o reino que vem, o reino do nosso Pai Davi, Hosana nas alturas. O verso 11, Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo, tendo observado tudo ao seu redor, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Cara, Jesus foi para Betânia e falou assim, aquele povo que está no templo fazendo aquele negócio, amanhã eu vou chegar dando voador em todo mundo. Cara. Ele já foi armado, Jesus já sabia o que ele ia encontrar lá. Né? E quando ele vai, né, Jesus armado aqui, e aqui os apontamentos, né? Porque ele vê uma figueira com folhas. Figueira com folhas é que poderia dar frutos. A figueira, ela dá frutos antes das folhas. Falou comigo, Anne? Anne? Ela não está me ouvindo. Então, ele foi buscar frutos lá e era uma figueira que tinha folhas, e não tinha fruto. Imagine o tempo. Pomposo, bonito, mas não tem fruto. Por quê? Porque os líderes religiosos já corromperam. Está entendendo a semelhança aqui? Então, Jesus, ele destrói as bancadas dos cambistas ali, que estão cobrando um preço alto ali dos animais, né, para os gentios ali. Na verdade, ali ainda está na parte chamado Pátio dos Gentios, né, que tinha um alto número de cambistas cobrando preços absurdos ali, justamente para os líderes religiosos enriquecerem mais e mais ali naquele lugar, porque estava tudo já corrompido, e Jesus vai e quebra aquele negócio. É como se Jesus realmente fizesse que todo aquele movimento que está no reino secasse, que é o que está acontecendo com a figueira também, que no outro dia vai secar. Então, o apontamento aqui, né, Marcos escreve trazendo esses dois apontamentos. É a figueira que estava pomposa, bonita, com folhas, mas não tinha fruto. É o templo que está lá com seu santo dos santos, né, e o véu lá, talvez todo bonito, todo aveludado, mas também não tinha fruto. E por que eu não tinha frutos? Por causa do fermento dos fariseus. Os fariseus foram realmente aqueles que se opôs veementemente contra Jesus e sua obra. Amém? Nós vamos terminar por aqui. Comentários?
Não? Podemos terminar, então? Eu vou pedir de vocês puder orar para a gente, por favor.